De Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 8, está escrito assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu vou repetir: Deus prova, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Se você fechar os teus olhos e tentar imaginar a cruz, o Cristo descrito pelo profeta Isaías, homem de dores, sem beleza alguma, a qual muitos o reputavam por aflito e ferido de Deus. Se você fechar os teus olhos e imaginar a cruz e o Cristo de Deus na cruz, coroado não com uma coroa de glória, mas por uma coroa de espinhos, sendo visto e admirado não por seus anjos, não por seus adoradores, mas por seus escarnecedores, seus zombadores. Se você usar a sua imaginação agora, você vai vê-lo na cruz, pendurado no madeiro, mãos e pés encravados no madeiro, sangue, feridas, vergonha e dor. E ao imaginar o Cristo na cruz, você tem uma ideia real, genuína, verdadeira do que é o amor do Pai por mim e por você. Nenhum de nós podemos dizer que não somos amados, pois quem conhece a cruz de Cristo sabe que o verdadeiro amor foi expresso nela, na cruz. O amor por nós. Nós não temos direito de dizer que não somos amados, porque Paulo também aos Romanos escrevendo, ele diz: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo seu Espírito, pelo seu Espírito. O amor de Deus está em nós. O amor de Deus está em nós, por isso nós temos ciência que somos amados. E mais, nós estamos aptos, capacitados para amar. Para amar a Ele, para amar o nosso próximo, para amar até mesmo os nossos inimigos. Você não pode sair do culto desta noite dizendo que não é amado, ou com a falsa ideia de que o amor de Deus não é sobre você. Não, você não tem esse direito. A cruz, ela declara o contrário. Deus te ama. Deus te ama. E você pode ir além do saber, você pode sentir, você pode viver, você pode desfrutar este amor, porque ele já está no teu interior pelo Espírito de Deus. Agora olhe para mim, por favor. Está com alguns dias que Deus me deu mais uma declaração
quero compartilhar com vocês. Nós fomos fazer a coinonia na casa do irmão Nonato, então alguns dias, 2 semanas depois da ceia, eu acho que foi isso, uma semana depois ou 2. E quando nós estávamos orando, o Espírito Santo, ele comunicou ao meu coração algo que eu não tinha sentido antes. Não era que eu não sabia, eu não senti isso não me moveu antes, como naquele dia. Foram 2 verdades, e uma delas diz respeito àquela passagem de Jesus e os discípulos no caminho de Emaús. Quem lembra dessa passagem? Acho que é Lucas 23. Você pode abrir aí sua Bíblia? Lucas 24. Que diz assim: nesse mesmo dia, e a 2, você pode sentar, deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 70 estádios. Ia falando entre si e de tudo o que havia sucedido, indo eles andando entre si e fazendo perguntas um ao outro. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Quem está me ouvindo, diga amém. Eles haviam saído de Jerusalém e estavam indo em direção a Emaús, e eles iam conversando, 2 discípulos. E no versículo de número 15, no final dele, diz: o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. O Espírito Santo me lembrou dessa passagem. Ele falou comigo. E disse: assim como o Senhor Jesus, Ele interceptou os discípulos no caminho de Emaús. Quando eles estavam desistindo, Emaús era o caminho da desistência, era o lugar do abandono, não de Jesus em relação a eles, mas deles em relação a Jesus e a tudo que o Senhor Jesus representava para eles. O Espírito Santo, ele me disse: ele te interceptou no caminho. Eu lembrei de um tempo que foi muito difícil, muito dolorido, muitas decepções. Ovelhas se decepcionam com pastores? Sim. Pastores se decepcionam com ovelhas também.
a prática do exercício, né? Eu estava pensando, eu vou desistir da Manancial. Vou entregar. Eu comecei a pensar em procurar emprego, do que eu ia trabalhar e de ter uma vida que não fosse de pastor, de tempo integral, pastor presidente de um ministério, pastor da Manancial. Era isso. Eu estava desistindo. E antes de vir a ação, a gente desiste aqui, ó. A gente desiste no silêncio da alma. E o Espírito Santo me lembrou desse dia. Ele lembrou que eu estava indo para Emaús. Eu estava desistindo de Jerusalém. Eu estava desistindo de todas as promessas que o meu Jesus me fez. Quando eu lembrei desse dia, era o Espírito Santo dizendo: nesse dia eu te intercedei. Eu só estou aqui hoje porque Ele me interceptou no caminho. Ele não me deixou desistir. Foi Ele. Eu vi quanto esse Deus é amoroso, é bondoso. Ele cuida de nós. E Ele não desiste de nós. Se o Espírito está nos conduzindo a testemunhar do que Deus tem feito. Quantos anos o Gabriel não estava? Tu ouviu o que é que ele disse? Chega numa fase que a gente não acredita mais que pode ser liberto. Ou seja, é um se entregar, é um desistir. Mas Deus não desistiu do Gabriel. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui nessa noite que o coração não queima mais, que o amor não arde mais, que foi apagado por alguma coisa. No caso desses discípulos, o amor se apagou, ou melhor, estava sufocado pela descrença, pela decepção, porque a morte de Jesus para eles era o fim. Ora, se morreu aquele que nos alimentou com a palavra de vida, de onde nos virá a vida? Se morreu aquele que nos fez promessas de uma nova vida, de uma vida abundante, de uma vida transbordante, então como me virá essa vida se aquele que fez promessa morreu? Morrendo ele, morreram as promessas, então morreu tudo. Então está sufocado o amor pela a percepção distorcida da realidade. Porque mesmo que diante dos olhos deles
A última imagem que eles tiveram de Cristo foi do Cristo na cruz, entregando o Espírito. Eles não tinham direito, me escutem por favor, você não tem o direito de desacreditar das promessas do teu Senhor para a tua vida. Eles não tinham direito de desacreditar das promessas de Jesus para eles. Tanto é que na caminhada, Jesus num dado momento os repreende, os chama de tolo. Tolos. Até quando? Que tem dificuldade de compreender o que disse os profetas acerca do Cristo. Em outras palavras, Jesus estava repreendendo eles por terem desacreditado das promessas, de terem dado mais crédito à realidade do que a palavra de Deus. Ei, nós não nos movemos pelo que vemos, nós nos movemos pelo que cremos, e nós cremos na palavra dele. Como ele mesmo disse: as minhas palavras são espírito e vida. Espírito e vida. E ontem eu disse aqui: o que nós vemos com os nossos olhos, o mundo natural, ele não é senhor do mundo espiritual. Ele não comanda o mundo espiritual, pelo contrário, é o mundo espiritual, o mundo visível, que controla, que é senhor do mundo natural. Nós nos movemos não pelo que vemos, mas pelo que cremos. E nós cremos que por sua palavra ele trouxe do nada a existência tudo. E por isso, por sua palavra, mesmo que não exista, e o que existe é contrário ao que ele prometeu, eu vou crer, não no que eu vejo, mas no que ele me disse, no que ele me falou, na promessa dele sobre a minha vida. É isso. Eu não sei o que sufoca o teu amor. Se é uma compreensão errada do que Deus tem para você, da relação que ele quer ter contigo. Eu não sei se o teu amor está sufocado pela vergonha, pelo medo ou pela culpa. Como assim, pastor? Eu lembro de Pedro, depois de ter pecado contra o Senhor Jesus, e ninguém aqui pode dizer que Pedro não amava Jesus. Depois de ter pecado contra o Senhor Jesus, qual foi o pecado de Pedro? Ter negado Jesus. Na hora que Jesus mais precisava de alguém do lado dele, testemunhando: sim, eu sou um deles, eu o amo, eu estou com ele, eu sou o seu discípulo. O que Jesus ouviu foi um Pedro dizendo: eu nunca o conheci. Esse foi o pecado de Pedro. E o pecado gerou nele vergonha, gerou medo, gerou culpa. E o Pedro, ele andava pelos cantos. E o Pedro também, ele pensou em desistir, decepcionado com ele mesmo. Ele estava ali como quem arrependido, esperando um perdão de Cristo, mas sem se perdoar. Quem está me ouvindo, diga amém. E tem muito crente que carrega culpa, que carrega medos,
que carrega vergonha, que vive pesado. O evangelho para ele é pesado, é sem vida, sem cores, sem beleza. Porque o evangelho é isso? Não, é ele que está cheio de culpa, cheio de vergonha, cheio de medo. Por quê? Porque ele alcançou com a confissão, com o abandono do pecado, o perdão de Deus, mas ele mesmo não se perdoou. Tem crentes que não se perdoam. Tem crentes que não se perdoam. Por isso, para mim, a interpretação que eu faço, quando Jesus chega para Pedro, em João capítulo 21, se não me falha a memória, e a primeira pergunta é: Pedro, tu me ama mais do que estes? Preste atenção. O Senhor Jesus sabia o quanto Pedro amava. A questão é que Pedro precisava ouvir e acreditar o quanto ele amava o Senhor. Não era o Senhor Jesus que precisava ouvir essa resposta, era o próprio Pedro. O Senhor instiga Pedro para que ele declare o amor dele. E para Jesus, o amor é mais importante do que tudo. Então me escutem nesta noite. Primeiramente, Deus nos ama. Isso está expresso na cruz. Isso está expresso nas intervenções que Ele faz ao longo da nossa caminhada. Ele interceptou aqueles discípulos. Ele interceptou o pastor Josimar. Ele interceptou Pedro. Pedro tinha voltado a pescar peixe. Mas depois do movimento de Jesus de pegar ele no caminho, sabe para onde ele volta? Ele volta para o cenáculo. Ele volta para a oração. Ele volta para a adoração. Ele volta para a espera do derramar do Espírito de Deus. Porque o derramar do Espírito de Deus o capacitaria para fazer a obra que Jesus o entregou. Aleluia! Sabe para onde volta aqueles discípulos que estavam indo para Emaús? Eles não chegam até Emaús, eles chegam numa cidade próxima. E tem uma frase que eles dizem, depois que Jesus parte o pão e eles reconhecem que é Jesus. Eles dizem: acaso não nos queimava o coração quando pelo caminho Ele nos revelava toda a Escritura? Acaso não nos queimava o coração? Que o Espírito de Deus nesta noite venha fazer corações queimar novamente, queimar de anelo, queimar de zelo, queimar de amor por Ele, por Ele. Eu não sei se você já viveu isso, mas deixa eu te declarar, é possível sim queimar de amor por Jesus, queimar, aleluia, de alegria e de prazer por ouvir a sua palavra. É possível sim queimar ao sentir a sua presença. Acaso não nos ardia o coração quando pelo caminho Ele nos falava? E quem volta a queimar
destino dele é Jerusalém. Quando se volta a queimar, o destino é Bet-Halei, aleluia, é Sião, é a cidade de Deus, é voltar para Ele. Isso significa dizer que quanto mais nós nos distanciamos dele, mais frios nós estamos, mais enfermos da alma nós estamos. E quanto mais perto nós queremos estar, mais inflamados, mais incendiados, mais ardendo, mais fervorosos nós estamos. Agora, por favor, me preste atenção nesse momento. Eu falei do amor dele de forma simples e até com o meu testemunho. Irmãos, para quem estava pensando em desistir do ministério e hoje está conversando, quem está perto, os mais achegados, 40, está falando de nós temos que levar isso que Deus tem nos dado para outros lugares. Nós temos que se sacrificar, nós temos que renunciar para viver mais de Deus. Irmãos, quem ouve a minha declaração hoje, quem ouve os meus sentimentos através das minhas palavras hoje, nunca ia imaginar que um dia eu estava indo para Emaús. Não tem jeito, quando começa a queimar, a gente quer mais do altar, a gente quer mais da presença, a gente quer compartilhar isso, a gente quer pegar pelas mãos e dizer: vem, 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 o Senhor é bom, vem, provemos a bondade do Senhor, vem, vivamos o Senhor, seu amor, a sua graça. Portanto, se o que eu estou falando não é real para você, por favor, se dê a oportunidade de ser ministrado pelo Espírito e ser curado e ser renovado. Livro de Apocalipse, capítulo 2. Quem é que não conhece essa passagem? O Senhor Jesus faz elogios àquela igreja, mas Ele tem uma repreensão para aquela igreja. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Por isso, lembra-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Quando Jesus começa a falar com aquela igreja, Ele faz promessas seguida de elogios, para depois vir a repreensão e terminar com uma promessa. Mas no elogio, entre os elogios que Ele faz, Ele diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras. E como Ele, na repreensão, Ele diz: volta à prática das primeiras obras. Eu posso dizer que aquela igreja, ela tinha trabalhos que manifestavam o seu coração grato e de adorador. Aquela igreja, ela nasceu debaixo de um mover do Espírito muito forte. Atos capítulo de número 19. Entre coisas extraordinárias que aconteceram, uma delas foi que aquele povo convertido, eles publicamente declararam os seus pecados. Eles pegaram os seus livros que tinham ocultismo e eles queimaram em praça pública. A soma daqueles livros dava uma fortuna, 50.000 moedas de prata, era uma fortuna. Publicamente, declaração de pecado.
dinheiro sendo queimado. A Bíblia diz que houve grande alegria naquela cidade. Foi tremendo. Aquela igreja nasceu no extraordinário e se moveu no extraordinário. E Jesus disse: eu conheço as tuas obras, eu sei que você fez, eu reconheço que vocês fizeram por mim, por meu nome. Mas como assim? Depois ele diz: volta à prática das primeiras obras. Ou ele estava falando de algo que eles haviam feito e não praticavam mais. Houve um início, mas no tempo da repreensão eles já não viviam aquelas obras. Ou, quem está comigo, diga amém. Pega a palavra. Ou eles até tinham obras, eles até se reuniam para culto, eles até tinham um serviço cristão, eles até ensinavam as crianças, até pregavam a palavra, até tinham um ministério de louvor, até tinha o ensino da palavra, tinha obras, até tinha evangelismo público nas ruas. Mas como assim? Volta à prática das primeiras obras. É porque eles tinham obras, mas essas obras não eram feitas mais com amor e por amor a Ele. Você está me entendendo? Isso pode acontecer na caminhada, de nós nos perdermos no hábito, no costume. Nos acostumamos a vir para o culto. Já falei isso outra vez, estou falando de novo. Nos habituamos ao que nós começamos a fazer na igreja, a ensinar, a pregar, a evangelizar, mas não mais com aquele amor, aquele ardor, aquele prazer que eu disse há pouco. Quem está queimando, ele quer mais da presença, e ele não quer só para ele, ele quer que outros também queiram, e isso lhe move ao serviço. O que move ele ao serviço é esse desejo de que outros sintam o que ele está sentindo, vivencie o que ele está vivenciando, experiencie o que ele está experienciando, que é bom, é prazeroso. Ele encontrou no Senhor a sua alegria, a sua satisfação, e ele quer compartilhar isso. Isso resulta em serviço, em obras. Amor. Amor é o amor queimando e nos colocando para servir. Me escute, por favor. Deus não quer as tuas obras sem o teu amor. Não é interessante para Ele, não é aceitável, não tem aroma agradável. Não. Antes das tuas obras, Deus quer ser amado por ti, porque Ele te ama. Antes do teu serviço, Ele quer o teu coração, Ele quer o teu amor. Ele espera de você o que Ele tem dado a você. Ele espera o teu amor, porque Ele tem dado o amor dele por ti. Uou! Quando eu olho para a cruz, eu vejo o amor de Deus. Quando eu lembro daquela interceptação do Espírito, eu vejo o amor de Deus. Quando eu paro para meditar que eu estou aqui pregando a palavra dele, sendo o canal do Espírito Santo, eu vejo o amor dele, porque um dia eu não quis estar mais aqui. E aí não é uma obrigação,
é uma força que me leva a reconhecer, a admirar, a respeitar, a amar esse Deus. Eu não quero entregar para Ele ofertas, sacrifícios, obras que não estejam untadas, encharcadas com o meu amor por Ele, do meu amor por Ele. Você está me entendendo? Quando o Senhor Jesus disse: eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, Ele está dizendo isso. Eu não quero me relacionar com você se não for por amor. Eu não quero o teu cântico se não for por amor. Eu não quero as tuas intercessões se não for por amor. Eu não quero o teu evangelismo. Eu não quero a tua oferta. Eu não quero o teu dinheiro. Eu não quero a tua presença se não for por amor. Você entende isso? Então fique de pé, por favor. Nessa semana uma frase me tocou. E ela ficou remoendo dentro de mim. E eu quero terminar essa mensagem com essa frase. Qual é essa frase, pastor? Nós precisamos nos apaixonar outra vez. Amém. Nós precisamos nos apaixonar outra vez por Cristo. Oh. Se você quer isso, dê um sinal não para mim, mas dê um sinal para você mesmo e dê um sinal para Deus. Vem aqui para frente, vamos orar.